desenho apareceu, na verdade, desde criança, né? Sempre, desde os 4 anos de idade, comecei a desenhar e, né, copiar desenhos animados de TV, inventar minhas coisas. Então, sempre tive essa certeza que ia ser desenhista ou pintor de alguma coisa. Meu pai era desenhista técnico, ele fazia balcões frigoríficos e bar, lanchonete, coisa assim. Minha mãe professora. Então, tinha esse encaminhamento já para o mundo da, né, não é da arte, mas é do desenho, desenho aplicado. Comecei muito cedo, tipo uns 5 anos de idade já fazia quadrinhos. Então, eu só fui melhorando. Então, com 12 anos, com 14, eu entrei num curso de quadrinhos e nunca parei de fazer. O quadrinho brasileiro passou por uma crise muito comprida, né? De mais ou menos uns 10 anos, que foi logo depois do período Collor. E aí o mercado editorial patinou mesmo, e as editoras fecharam e perderam toda a força que tinham. Isso colocou o quadrinho nacional numa geladeira até que a coisa toda melhorasse. Então os quadrinistas foram trabalhar com ilustração, com design, com storyboard, foram para as agências. Em 2000 aí, que a gente começou a fazer quadrinhos, não existia onde publicar no Brasil. Não tinha editora, não tinha interesse. Os editores não estavam nem aí para quadrinhos, na verdade. A Abril parou até de publicar Pato Donald, essas coisas da Disney. As editoras começaram a mudar a percepção delas sobre quadrinhos também, eu acho. Acho que entrou gente nova no mercado de quadrinhos e vendo que tinha muita coisa para lançar e nossa economia deu uma melhorada também. Acho que juntando tudo isso, voltamos a entrar ter um mercado de quadrinhos, mas ainda estava muito em cima dos importados. E a gente que estava no independente não parou de produzir. Começou a aparecer mais gente também, em 2006, 2007, começaram a surgir outras revistas independentes e de repente em 2007 tinha um monte de revista independente, uma galera se organizando para distribuir, para produzir. Então foi um período em que a gente não viu mesmo um título brasileiro na banca de jornal, né? Todo mundo perguntava, para onde foram os quadrinistas? Quem aconteceu com o quadrinho nacional? Né? Eles estavam lá, são todos aí, sempre tiveram. Na década de 80 se fazia, sei lá, 60 mil cópias do Chiclete com Banana e era vendido tudo de uma vez. Existia muito leitor de quadrinho, digamos. Então, assim, meu pai, minha mãe, meus tios iam até uma banca de jornal e se prestavam ao serviço de ir lá e comprar uma revista de quadrinho. Muitas das pessoas da minha geração não têm esse hábito, sabe? Eu meio que cresci assim, numas de ir à banca procurar, ir todo mês atrás da Akira. Depois disso, acabou de vender a Akira, não tinha mais o que me chamasse a atenção na banca. Até ia na banca, procurava alguma coisa, mas não gostava de herói, de X-Men. Eu achava tudo que estava vendendo na banca era gringo e não batia comigo. Eu entrava na banca e simplesmente falava, vou pegar uma revista que o desenho eu gosto. Só se pode falar de mercado de HQ mesmo, pelo menos nos termos mais modernos, recentemente, né, nesta década aqui. Porque havia, né, nos anos 40, 50 do século passado, tinha aquele boom de quadrinhos no mundo todo, porque era a diversão popular e infantil, juvenil predominante. Mas, e na minha infância, né, eu ia numa banca de jornal e tinha um monte de quadrinhos, gibi e tal. Mas eu percebi o seguinte, já não era todo mundo que lia, né? Era eu e mais um outro da classe que líamos, e gibi da Mônica e Tio Patinhas, tal. A maioria, os meus amigos não liam muito não, eles ficavam jogando bola na rua. Quando o quadrinho saiu das bancas, as pessoas perderam o hábito de ler mesmo, quadrinho. Então,
estão voltando a ler agora. Então é engraçado ver uma nova geração que aí está com seus 17, 20, ou às vezes antes 15, que não leu, porque sumiu da banca, então estão conhecendo pela livraria. E é legal, é engraçado ver o vocabulário voltar, né? Porque o quadrinho, assim como qualquer outra vertente artística, ele exige um vocabulário mesmo, uma apreensão de um tipo de conteúdo num formato específico que precisa ser assimilado com vocabulário, criação de vocabulário mesmo. Então, de modo que na minha vida, né, assim que eu me tornei pronto para trabalhar, o que eu só vi foi o mercado em crise de quadrinhos. Eu não vi outra situação. E agora, de 2004 para cá, 2005 para cá, é que está se formando um mercado de quadrinhos. Não é um mercado livre, para dizer a verdade. É um mercado predominantemente tomado pelas compras de governo e pela utilidade em escola. Esse é o mais forte, né? Então não é assim mercado. É uma situação que vem sendo cômoda, interessante para quem trabalha com isso, quem quer, né, trabalhar com quadrinho, mas ele é um mercado em formação. Acho que a gente pode dizer isso. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br e para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Sociedade Radioativa foi um fanzine, depois virou uma revista independente, começou em 98, eu comecei a publicar na Sociedade em 99, não parei até o final, 2008. Demorou muito tempo pra gente fazer, pra gente terminar as histórias, se organizar e falar, vamos juntar tudo, ir até uma gráfica e fazer. E a gente tinha que fazer tudo na mão, assim, então a gente fazia as histórias, tirava um xerox reduzido, ia lá para uma matriz, né, um boneco, montava esse boneco, levava o boneco numa gráfica qualquer e tirava um xerox. Foi assim que nasceu a Sociedade Radioativa, em 1998. Esse novo momento é o momento em que o quadrinho foi para as livrarias, saiu das bancas e foi para as livrarias. E que é uma passagem também que está acontecendo no mundo inteiro. Os quadrinhos estão mais em livraria que banca, né? Não é nem questão de opinião, é só ver. Na verdade, a banca de jornal, nesse tempo, eu estou com 47 anos, o que eu vi acontecer foi que elas se deixaram de ser um ponto de quadrinho, de leitura e elas viraram uma venda de muitas coisas, né? O público tem acesso à cultura por muitos outros canais, e de modo que para colocar um quadrinho na banca é muito caro, né? O quadrinho nos moldes antigos, né? Mensal, revista mensal, só quem consegue fazer isso, por exemplo, é Maurício de Souza. Por quê? Porque ali já tem uma máquina de fazer quadrinhos, né? Ele precisa também ter o quadrinho à mostra para as outras
funções, né, dos seus personagens, né, em merchandising, em produtos. Então, o personagem dele aparece num produto e o quadrinho é a propaganda desse personagem. Então, é toda uma máquina formada e aí justifica esse monte de gente trabalhando. Agora, o quadrinho autoral, eu não teria condições sequer de produzir um gibi mensal. Então eu preciso, e outras pessoas precisam também, fazer um produto mais perene. E o livro acabou sendo esse caminho. Então eu posso me dedicar 1 ano, 2 anos fazendo um livro, e eu tento fazer com que esse livro tenha vida longa. Por isso esses temas meio grandes que eu pego, né? Dom João, temas históricos, Jorge Amado, coisas que eu sei que podem ser vendidas ao longo de vários anos. Não tem como não ver, a gente entra numa banca hoje e não tem muito quadrinho, né? As editoras só colocam ali o que realmente sabem que vai vender, que é alguma coisa de mangá, um quadrinho mais comercial, mais de consumo rápido, assim. E eu acho que o quadrinho que está nas livrarias são álbuns, geralmente, então você vai acabar lendo, daqui a um tempo você relê e aquilo continua válido para você ficar lá na estante. Existe mais espaço para uma profundidade poética que não se tinha no quadrinho brasileiro de anos atrás. Então você tem mais espaço, mais fôlego mesmo para trabalhar um conceito, uma ideia, mas daí para pular para a constatação de que o quadrinho ficou mais sério, porque se aproximou da literatura, que agora está nas livrarias, eu não concordo. Acho que, a começar, a literatura não é tão séria assim. Ela ganhou esse título por uma questão cultural e de décadas e décadas de autores que travaram diálogos sérios com seus leitores, mas a literatura é profana, ela é pornográfica, ela é chula, ela é desgraçada, ela é cômica, leve, delicada, enfim. Ela é um monte de outras qualidades que não só a séria. Quando a gente pensa em adaptação de quadrinhos, né? Por exemplo, uma obra literária que vai virar quadrinhos, né? Sempre entra em cena aquela comparação entre duas linguagens, né? Você tem de um lado literatura e tem a outra quadrinhos. Existem os defensores dos quadrinhos, apologistas até, o defensor exagerado, que eu já vi gente que fala assim, não, quadrinho é uma linguagem que tem texto e imagem, portanto é mais completa que o texto, porque o texto é racional, mas o quadrinho não, o quadrinho é linguagem moderna, pode mais. E apesar desse tipo de conversa me favorecer, enquanto produtor, eu discordo, né? Eu acho que o quadrinho é uma arte nova, relativamente nova. Quadrinho e cinema têm a mesma idade. E literatura, é um negócio que tem aí se a gente pegar os Vedas, né? Tem 5.000 anos de literatura. Então a literatura eu tenho um respeito muito grande, porque é uma forma de arte, né? Capaz de expressar qualquer experiência humana. Você pode ter uma obra super sentimental, emotiva, tem obras racionais, tem o discurso científico, tem poesia, você pode fazer tudo com literatura. É assim como o quadrinho, sempre foi. Nos anos 80, 70, o quadrinho foi muito sério. Tratava de questões super sérias, assim, principalmente no Brasil, a gente tinha enfio. Eu estava peitando a ditadura, não estava falando sobre a sua vida íntima de forma sutil e delicada, como essa onda dos quadrinhos autobiográficos estão aparecendo agora. Os caras estavam correndo risco de vida, sabe? Por uma questão de falta de público, falta de dinheiro, eu imagino que quem começou a fazer falou assim, não vamos lançar todo mês um quadrinho, vamos atrás de um quadrinista, vamos se concentrar em comprar o direito desse quadrinista estrangeiro e publicar o nosso aqui. Se a gente publicar 5.000 cópias, isso vai ser vendido em anos, né? Não vai ter uma pressa por resgatar tudo aquilo que foi produzido.
né, ganhar dinheiro e tal. Não, então aquilo fica numa livraria. Na banca, as coisas não vão ficar anos. Quando eu levei o Santô e os Pais da Aviação para a Companhia das Letras, a Companhia das Letras tinha publicado um outro livro de história do Brasil, o Chamigo Brasileiro, sobre a Guerra do Paraguai. E era só aquilo, né? Eu, baseado nisso, quer dizer, eu tinha esse projeto já fazia muito tempo, eu achei a cara deles e levei. Existe um fator que torna esse mercado atraente para muita gente. E um deles é que a maioria dessas obras clássicas de adaptação, por exemplo, já está em domínio público. Então é só pegar, né? A outra é um mercado que compra essas coisas, ou seja, escola, né, que está acostumada a mandar que os seus alunos leiam os clássicos. E cada vez se lê com menos gosto, então dá o quadrinho para ver se ajuda. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Esses dias eu ouvi um comentário que era por que se usa balão? Era uma palestra que a gente foi fazer. Por que se usa balão nos quadrinhos? Era uma menina que genuinamente estava me perguntando por que não tem uma outra solução? Eu não gosto do balão. Acho esquisito um objeto branco no meio da página com texto dentro, forçoso, come cenário e... Não tem uma outra solução? Vocês não podem inventar uma outra solução? Eu achei muito legal, porque era uma menina que estava sendo apresentada para o conteúdo pela primeira vez e tava gostando do balão, cara, sabe? Se esquece o que foi o quadrinho nacional, assim, eu acho que é muito fácil esquecer o que... O quadrinho nacional é quadrinho de criança, as pessoas falam, deixou de ser material infantil. Qual que é o material infantil que você conhece de quadrinho brasileiro? Você conhece o Ziraldo e o Maurício de Souza. Acabou. É que o Maurício de Souza é muito conhecido no Brasil inteiro. Todo mundo tem no bidê do banheiro da casa da tia, né? Mas todos os outros, do Pasquim a Circo, são meio esquecidos nessa hora. Outro dia eu entrei no site do Laerte, que eu nunca tinha entrado, e perdi uma tarde vendo o site do Laerte. É bacana, né? É um acesso a mais. Mas assim, não sei se faz uma carreira de quadrinista, saca? Porque eu acho que você tem que ter um lançamento físico. Não adianta você falar, olha, eu fiz uma HQ e apareceu no site tal. Imagina que se o seu site for muito, mas muito bom mesmo, uma super referência para a história em quadrinho, que reúne ali e tal. Eu nunca vi um site assim, que reunisse, esse é um site de história em quadrinho. Normalmente tem o Universo HQ, Impulso HQ, que é sobre notícia do universo da história em quadrinho, mas não se propõe a ser uma revista eletrônica e tal. Mas para a carreira de um quadrinista, eu sempre digo, desenhe, faça um fanzine,
bota isso para rolar o impresso. Entendeu? Faça as pessoas conhecerem seu trabalho de um jeito, de um modo impresso. Depois você pode cair para a internet. É engraçado ver pela voz dos outros quadrinistas da América Latina o que é a identidade do quadrinho brasileiro. Porque ela é muito aberta, assim como no grafite, em que não existe uma tradição super clara. Mas acho que hoje em dia a gente consegue ver com mais clareza assim, que caminhos foram montados pela geração dos anos 50, que foram seguidos pelos de 70, que foram influenciados pelos europeus. A gente tem várias linhas que junto elas parecem já montar um cenário bem mais claro hoje em dia. A escola brasileira. Eu fiquei bem feliz de ouvir isso, não fazia ideia que tinha uma coisa tão clara assim. Essa minha preferência por temas históricos e por literatura também, eu acho que está atrelado ao livro. Quer dizer, eu tenho uma visão, talvez uma visão que eu peguei até de propaganda, porque em propaganda quando a gente faz, quando eu fazia uma parte do serviço, você sempre pensa assim, bom, tem o público e tem este meio de atingir o público tem certo comportamento, você vai tentando produzir aquilo, enxergando o todo. Tem um pouco desse planejamento quando eu penso em livro. Se o que eu posso fazer hoje em dia é livro, e o livro para justificar a sua existência, ele precisa interessar durante um certo tempo, então ele não pode ser um assunto que envelhece rápido. Então eu escolho assuntos que já estão velhos, né? Um assunto histórico, né? O Dom João já é velho, então ele não vai envelhecer mais se passar 1 ano ou 10 anos, né? Outra coisa também é que esse tipo de produção não me remunera imediatamente. Eu não tenho uma editora que fala assim, olha, Spaca, vamos pagar para você um X por mês, você vai vivendo tranquilamente. Então, não. Eu invisto durante 1 ano, 1 ano e meio, ganho um pouquinho, talvez um adiantamento, e lá para frente que eu vou ganhar alguma coisa. E ao longo dos anos a gente vai somando um livro com o outro, vai ganhando. Então, eu preciso fazer livros que tenham essa perspectiva de durar, sei lá, quem sabe, 10 anos, 20 anos. O humor dos quadrinhos brasileiros mudaram. Aquela piada de confronto, ela mudou para uma muito mais negra e densa. Esse humor negro que a gente vê hoje em dia nas piadas, no humor do André Dahmer, do Arnaldo Branco, os novos humoristas, os bons humoristas brasileiros, já é um retrato de um novo humor que se instaurou no Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem uma tradição de quadrinhos. Eu senti falta de ter sido um discípulo de alguém, como eu teria sido na Itália, na Argentina, na França, né? Trabalhar em algum estúdio, né? Enfim, de ser discípulo de um bom quadrinista, isso eu não tive. O que eu fiz? Eu simulei isso. Eu escolhi alguns quadrinistas que eu achei bons, alguém que eu vejo como uma inspiração, eu absorvo. O quadrinho autobiográfico retornou, cara. Não sei exatamente dizer por que ele voltou. O Caeto, eu acho que é um dos melhores exemplos desse gênero, que encarou um projeto tão comprido e ambicioso de autobiografia, né? E acho que ele grita sozinho nesse posto assim, de autor autobiográfico brasileiro. Tem o Marcati nos anos 80 e 90, e uma certa tradição com o quadrinho brasileiro. O próprio Angeli fez histórias com ele mesmo, né? Os Três Amigos tinham os 3 personagens também. Mas acho que no mundo todo o quadrinho autobiográfico voltou, né? David B. na França lançou Epiléptico. Eu acho que os olhos estão se voltando um pouco para dentro do nosso país, né? Ver produção nacional. E os quadrinistas também estão se colocando, estão aparecendo, estão mostrando trabalho. As editoras estão conseguindo absorver todo esse
essa quantidade de artistas fazendo quadrinhos. Tem muita gente aí que eu nunca nem ouvi falar, que está publicando, tem os livros nas livrarias. E há um tempo atrás a gente não se ouvia falar dessas pessoas, a gente não se conhecia. E é possível hoje se fazer projetos maiores. Mais do que isso, o interessante é ver que os quadrinistas estão hoje em dia participando muito mais ativamente desse mercado, né? Não estão esperando passivamente que a editora resolva para eles a situação. Então é possível viver também com um quadrinho mais ou menos independente hoje em dia, vendendo na unha, se autopublicando. Hoje em dia é uma coisa que pode até te dar lucro, se você fizer direitinho e seu material, obviamente, tiver qualidade. É possível se autopublicar. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br.